Hello, everybody. Professora Renata, começando mais uma aula para o 8º ano do ensino fundamental. E hoje nós vamos trabalhar com expressões temporais do futuro. Tudo bem? Vai ser uma aula bem tranquila, estamos mudando a nossa matéria, né? A gente tem trabalhado até agora, a gente estava trabalhando muito com o passado simples, então hoje vai ser a primeira aula sobre o futuro, tá bom? Mas vamos ver nas habilidades, para vocês irem se situando na aula, através das habilidades, o próximo slide, a gente já vai ver como que vamos trabalhar essas expressões temporais. Vamos lá. As habilidades abordadas hoje, portanto, começamos com a primeira, que é compreender os gêneros, e os gêneros trabalhados hoje vão ser só quotes, são 2 slides, mas o foco da nossa aula é essa segunda habilidade. Construir repertório lexical, então vocês vão aprender palavras. Vamos lá, galera, vamos lá, alunos, vamos aprender bastante palavras. Olha, construir repertório lexical, portanto, vamos trabalhar com palavras que vocês vão precisar para construir frases no futuro. Combinado? Que é a matéria que a gente vai abordar durante todo o nosso terceiro e último trimestre do ano. Então, vamos lá. Expressões temporais para o futuro. E aqui está, nesse slide aqui, vocês vão acompanhar comigo, a gente vai lendo e vamos traduzindo, tudo bem? Olha a primeira, expressão temporal. Vamos lá, conhece a primeira? Qual que é? Tomorrow. Tomorrow quer dizer amanhã. Então, a gente vai traduzir algumas e depois é óbvio que vocês vão ir trabalhando até aprender todas essas palavras e construir frases. Vamos lá. Tomorrow, que é amanhã. Next week, próxima semana. Next month, próximo mês. Next year, próximo ano. In an hour, em uma hora. Soon, quer dizer em breve, logo. In the near future, no futuro próximo. Later this evening, mais tarde à noite. In the future, no futuro. Way off in the future, um futuro mais distante. The day after tomorrow, depois de amanhã. E eventually, que quer dizer finalmente. Muito bem. A gente trabalhou algumas expressões nesse primeiro slide e vamos trabalhar as mesmas palavras, as mesmas expressões nos próximos slides. Mas nos próximos slides foram colocadas, está disponibilizado de um jeito diferente. Tudo bem? Então, são essas palavras que a gente vai abordar, que vocês vão trabalhar para construir as frases no futuro. Mas antes da gente ir para os próximos slides, eu paro um pouquinho a aula para falar com vocês sobre tempo verbal. Porque a gente está abordando um outro tempo verbal, que é o futuro. Então, olha lá comigo, vamos usar the future tense. Então, alunos do 8º ano, a gente agora começa a trabalhar com o tempo verbal do futuro. Tudo bem? E para construir as frases do futuro, que vai ser para a matéria das próximas aulas, a gente vai usar essa palavra que está em destaque ali no slide em branco, o will. É com essa palavra que a gente vai construir as frases no futuro. Tudo bem? Ainda não é a matéria sobre o futuro simples, que é o will. Não é a matéria do futuro. Nós vamos usar só essa palavra para construir frases no futuro com foco nas palavras. Combinado? Vamos lá? Falando sobre tempo verbal. Por que a gente está falando sobre tempo verbal? Porque nós estamos abordando um outro tempo verbal, que é o futuro. Vamos lá falar sobre tempos verbais em inglês. Verb tenses in English. Os tempos verbais no inglês. Aqui só uma visão bem simples, bem rápida, bem básica sobre tempos verbais. Verb tenses tell us how an action relates to the flow of time. O que é um tempo verbal? Os tempos verbais nos diz como a ação aconteceu com o fluxo do tempo, no fluxo do tempo. Se você fala alguma coisa, a pessoa que está te ouvindo vai se situar sabendo que o que você está falando está no presente, ou no passado, ou pertence ao futuro. Né? Então, o tempo verbal é o tempo dos verbos que nos diz quando que aquilo que está sendo falado aconteceu. Muito bem. Tempo verbal também, em inglês, existem 3. Acompanha comigo. Present, que é presente. Past, passado. E future, o futuro, que é o foco da nossa aula a partir de agora. Combinado? Tempos verbais no inglês, 3 tempos verbais principais. Presente, passado e futuro. E aqui a gente fala uma coisa bem legal, principalmente em inglês. Os tempos verbais no inglês nos diz muitos detalhes.
Quais são os detalhes que o tempo verbal nos diz? Sobre tempo, quando aconteceu aquilo que a gente está falando e como que a ação aconteceu. Tá bem? Por exemplo, se uma ação foi planejada, você vai falar algo sobre o futuro. Aquilo que você está falando foi planejado antes? Ou você falou assim de forma espontânea? Tudo bem? Então, a partir de agora, eu falo com vocês sobre como funciona um tempo verbal no inglês, para que vocês entendam, não só esse que nós vamos trabalhar próximo, mas os outros tempos verbais. Então, na próxima slide, a gente encerra o assunto sobre tempo verbal falando que time, culture and grammar, a gramática está relacionada com a cultura, porque nem todas as línguas falam do tempo da mesma forma. Tudo bem? E o aluno fica geralmente um pouco assim, até irritado, né? Ele fica meio nervoso quando fala, mas não é assim que se fala no futuro? Agora tem uma outra maneira de falar? Sim, tem várias maneiras de se falar no futuro, né? E principalmente vocês entenderem aqui que a gramática expressa a cultura de um idioma. Por isso que aprender um idioma é muito mais do que aprender só regras gramaticais. É aprender a cultura daquela língua. Tudo bem? Então, olha que legal que está sendo falado aqui. Existem diferentes maneiras de se pensar sobre o tempo, né, em diferentes culturas. Tudo bem? E está falando no último pontinho que é difícil falar sobre distinções de tempo que não acontecem na nossa língua. Né? Muitas vezes você aprende uma língua que fala sobre o tempo de uma maneira distinta, diferente, que a gente não expressa assim na nossa língua. Né? Por isso que aqui fala que pode levar alguns anos para o estudante do inglês dominar os tempos verbais. Mas com um pouquinho de prática, a gente vai conseguir. Vamos começar. Let's get started. Então, vamos começar a dominar os tempos verbais. A próxima slide agora, voltando para a aquisição das palavras, a construção do repertório lexical. Dá uma olhadinha nesse slide com essas palavras que a gente já viu. Estão todas só repetindo. E os próximos slides vão mostrar aquelas palavras que a gente viu no início, no primeiro slide, de uma maneira diferente. Então, olha aqui. Aqui traz as mesmas palavras, expressões de tempo e outras do futuro. Quando tem os planos são fixos. Olha, fixed plans. Tonight, que quer dizer hoje à noite. Tomorrow, a gente já tinha visto tomorrow, foi a primeira palavra do primeiro slide. Aqui está trazendo a mesma palavra, tomorrow, mostrando um plano fixo. Então, as mesmas palavras serão mostradas diferentes para você ter outras abordagens e ir assimilando mais. Então, vocês vão aprender cada uma dessas palavras e não tem como não aprender, certo? Então, tomorrow, amanhã, next week, próxima semana, next Saturday. E assim a gente vai vendo as palavras que são usadas para falar no futuro distante, classificada aqui no item número 2. Tudo bem? Igual o futuro distante. One day, um dia, certo? Quando você começa a usar one day, um dia, in the future, no futuro. Isso não é um plano fixo, isso é um plano futuro. Aqui traz as mesmas palavras, então, numa terceira categoria, de um futuro incerto. Como que você usa uma palavra para demonstrar que o que você está falando é um futuro incerto, é só uma pressuposição? Olha aqui. Então, as palavras usando para expressar um futuro incerto, uma coisa que você pretende fazer, uma pretensão. I think, eu penso, I hope, eu espero, né? E tudo relacionado com qual tempo? Com o futuro. Combinado? E assim vai. Eu construí algumas frases para dar exemplo para vocês. Olha, número 1. I will meet tomorrow, we'll meet tomorrow in the gym at 9 o'clock. Nós nos encontraremos amanhã. Eu peguei, então, a palavra tomorrow, que está aqui no nosso repertório lexical, e construí uma frase no futuro. Observem, por favor, que no primeiro exemplo, número 1, o will, aquela palavrinha que eu reforcei, que eu destaquei no início, está abreviado. Segunda frase. Então, a primeira, vamos traduzir só a primeira. We'll meet tomorrow. A gente se encontra amanhã. Segunda frase. I will travel. Will falando de futuro. Eu viajarei para a Austrália one day. Um dia. Então, qual a expressão de tempo, expressão temporal que a gente usou? Só a expressão temporal, não o verbo. One day. Um dia eu viajarei para a Austrália. Terceira frase. Perhaps she will invite him too. Talvez ela o convide também. Ela o convidará também.
Tudo bem? Então, a palavra perhaps está aqui entre as expressões usadas para o futuro. Próximo slide e o último mostra as mesmas frases aqui colocadas de um jeito que eu achei bem legal. Olha aqui, tomorrow é amanhã. The day after tomorrow, depois de amanhã. Estão vendo que eles colocam uma certa sequência lógica diferente dos outros? Então, tomorrow morning quer dizer amanhã cedo. Tomorrow afternoon, amanhã à tarde. E assim você vai raciocinando e vai assimilando as palavras de um jeito diferente, de acordo com a maneira que ela está sendo colocada. Later quer dizer mais tarde, soon, em breve, in short, em breve, next year. Então, você vai ter que aprender a palavra next, para usar com todos os outros. Next year, no próximo ano. Next week, próxima semana. Next Tuesday, próxima terça. Então, você sabendo a palavra next, você já vai deduzir com as outras expressões temporais. Aqui, coloquei só 2 frases para vocês. He will come back. Ele voltará. The day after tomorrow. Depois de amanhã. Tudo bem? Última frase. Penúltima. You will get there. Você chegará lá. Quando? Qual a expressão de tempo que eu vou usar? Você chegará lá in an hour. Em 1 hora. Tudo bem? Então, you will get there. Isso é futuro. Você chegará lá. Agora a gente usa uma expressão temporal. In an hour. Em 1 hora. E a última. They will call me later. Eles me ligarão. Tá bom, você usou a frase no tempo verbal do futuro. Eles me ligarão. Quando? They will call me later. Eles me ligarão mais tarde. Tudo bem? Todas as palavras de expressão temporal para o futuro está aqui, grifada em branco. Tudo bem? Vamos lá, agora nós vamos finalizar com 2 slides, com 2 quotation. Só 2 frases bem legais, inspirações. Né? Quotes são frases de inspirações para você. Vamos lá. What you do today will determine your tomorrow. Estão vendo as palavras de expressão temporal do futuro? Tomorrow, você já conhece, amanhã. O que você faz hoje determina o seu amanhã. É o que essa frase está falando. Próximo slide. Esse é um pouquinho mais difícil. Vamos lá. Do something today that your future self will thank you for. Faça algo hoje que o seu futuro eu interior te agradecerá. Aqui tem o will do futuro e tem o do something today, your future self, o seu eu interior, will thank you for. Te agradecerá o tempo no futuro. Gostaria de agradecer vocês, mais uma aula. Muito obrigada, guys. Thank you very much.